Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar o trabalho que é feito por procuradores e promotores de justiça que atuam sempre para atender às demandas da sociedade, para resolver problemas que o cidadão denuncia. Hoje vamos conversar com o promotor de justiça Valtair Lemos Loureiro, que atua na área do patrimônio público, na Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio. Aliás, será que todos sabem o que é patrimônio público? Uma definição bem genérica seria o conjunto de bens, direitos e valores que pertencem a toda a sociedade. Mas quem vai poder explicar melhor isso é o promotor de justiça. Doutor Valtair, essa é mesmo a melhor definição que a gente tem para patrimônio público? O conjunto de tudo aquilo que o Estado possui e que, na verdade, pertence à sociedade? Na verdade, o patrimônio público que você está mencionando é o patrimônio público em sentido restrito, no sentido material. Além disso, nós temos também o patrimônio público no sentido imaterial, que a própria Lei de Ação Popular, ela no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela traz um conceito que é ampliativo de patrimônio público, envolvendo ali valores urbanísticos, históricos. Então, essa questão valorativa envolve o patrimônio público imaterial, que também engloba o patrimônio público. Um exemplo, assim, para tornar isso mais claro, doutor. Os princípios que versam, que tratam acerca da administração pública, envolve também o patrimônio público imaterial. Por exemplo, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade. Então, isso aí tudo tem, embora existam distinções que isso poderia ser autônomo, isso também tem que ser entendido dessa forma ampliativa. Certo. E como é que o Ministério Público entra nessa história, doutor? Em relação à questão do patrimônio público, qual a relação Ministério Público-Patrimônio Público? A Constituição de 1988, ela traçou um importante papel para o Ministério Público. No seu artigo 129, inciso 3º, ela fala lá que o Ministério Público ele tem entre suas funções ali a promoção do inquérito civil público e das ações civis públicas para a defesa do patrimônio público. O que é um inquérito civil público, doutor? Como é que funciona isso? Vamos imaginar, todo mundo, a população de forma geral tem uma ideia do que é um inquérito policial. O inquérito civil público, ao contrário do inquérito policial, que tem uma função de buscar autoria delitiva de determinados crimes, o inquérito civil Achar público... quem foi o bandido. Achar que foi um bandido, de forma bem clara. No inquérito civil público, essa função é também um procedimento administrativo em que o promotor instaura e procura verificar também determinadas demandas, não só em relação ao patrimônio público, pode ser em questões ambientais, questões que versam sobre o consumidor, mas especialmente no caso aqui que nós estamos mencionando, também irregularidades administrativas. Aí eu faço a pergunta, doutor. O Ministério Público Estadual, muitas vezes ele é criticado como sendo o perseguidor de prefeitos, né, o perseguidor de autoridades públicas. Essa questão está, então, diretamente ligada à questão do patrimônio público? Muitas vezes, sim. Às vezes existe essa fala que muitas vezes, e na maior parte das vezes, é de forma injusta, né? Porque, na verdade, o Ministério Público está buscando, está na defesa da ordem jurídica. Em virtude dessa defesa da ordem jurídica, ele acaba recebendo as demandas do próprio cidadão, que eu acabei não mencionando. Nesse inquérito civil, ele pode trazer a sua demanda diretamente ao promotor. O próprio cidadão. O próprio cidadão pode chegar lá, existe determinada irregularidade no promotor, através da ouvidoria do Ministério Público, que aí seria ou via telefone ou via e-mail, seriam algumas formas de estar. E aí, a partir dali, você vai investigar. Aí seria mais ou menos nesse sentido que a partir dali você buscaria a autoria e verificaria se de fato existe alguma irregularidade sobre aquele fato que está sendo trazido ao Ministério Público. Então, essa pecha aí de ser perseguidor de prefeitos, isso não é fato? Não é fato. Na verdade, o que existe é a busca da ordem jurídica. Você está ali na defesa da ordem jurídica. E se realmente tiver alguma irregularidade, você vai ter que realmente ser sanado ou buscar
quem são os culpados por aquela irregularidade e até mesmo a punição. Doutor, agora o promotor de justiça que atua nessa área, né, ele sempre terá de alguma forma, esse embate com autoridades é uma coisa comum. Parece-me uma coisa, então, natural, na verdade. Na verdade, nem sempre esse é o caminho. Embora o artigo 129, inciso 9 da Constituição, coloque que ao Ministério Público é vedado você fazer a defesa judicial ou até mesmo a consultoria extrajudicial de entes públicos, existem instrumentos que levam o promotor de justiça, o Ministério Público de forma geral, a estar trabalhando de forma que não seja diretamente no embate. Instrumentos que eu posso citar, um dos instrumentos é a notificação recomendatória, ou até mesmo o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Como é que funciona aí a notificação recomendatória, doutor? Então, assim, o promotor, vamos passo a passo, né? Ele recebeu determinada denúncia de uma irregularidade por parte do cidadão. Ele verifica e vê que de fato, existe uma irregularidade, mas não é uma irregularidade tão grave que a gente pode até chamar de ímproba ou até mesmo criminosa. O Ministério Público pode notificar, no caso aí citando o prefeito, para estar corrigindo o caminho daquela conduta que está sendo adequada. Viu? Vamos citar, por exemplo, questões que versam sobre o concurso público. Nós temos o princípio constitucional do concurso público, previsto no artigo 37 da Constituição. É um importante princípio. Determinadas carreiras próprias de Estado, elas só podem ser providas, aliás, na maior parte das vezes, através de concurso público. E, por vezes, esses nossos administradores acabam não fazendo isso em determinadas áreas. Então, você pode estar notificando para verificar, sanar essa irregularidade, pode até estar firmando um termo de ajustamento de conduta para que aquela contratação que não esteja de acordo com o ordenamento seja superada e seja procedido um concurso público para prover os cargos que estão vagos. A notificação, então, seria mais um aviso prévio, é isso? Exatamente isso. Seria um aviso para falar, olha, essa conduta não está adequada. Vamos ajustá-la ao ordenamento jurídico, à Constituição ou à lei? Seria... E aí o termo de ajustamento de conduta seria, então, uma espécie de um contrato firmado entre o Ministério Público e a entidade, a instituição, o órgão, para que aquilo fosse cumprido? Exatamente. Inclusive, esse termo de ajustamento de conduta, ele tem uma previsão que ele pode ser executado judicialmente em caso de descumprimento. Vale, então, até como uma espécie de uma ação. Vale e tem uma vantagem em relação a isso aí. Porque nós sabemos que hoje muito se discute sobre a grande demanda, a grande carga de trabalho que possui no judiciário. Então, se o Ministério Público faz de forma bem feita essa atividade extrajudicial, você evita o ajuizamento de demandas que pode, por vezes, ficar extremamente demoradas e pode perdurar por anos ali. Então, você previne... acaba não suprindo aquela demanda da sociedade. Que é imediata, geralmente, né? Muitas vezes. Agora, doutor, o senhor falou de patrimônio público e improbidade. Como é que a gente pode explicar melhor o que é improbidade? A improbidade administrativa, quando a gente pensa, ela logo nos dá uma ideia de desonestidade, deslealdade. A gente classifica a improbidade administrativa, assim, de forma bem didática, vamos dizer assim, como a prática de um ato ilegal, tá? Quer dizer, violando a lei, ou que viola os princípios da administração. E que tem essa característica propriamente de ser de desonestidade ou de deslealdade. Isso tem que ter essa característica da deslealdade, quer dizer, para a autoridade cometer um ato de improbidade, ela tem que pensar nisso antes, quer dizer, eu vou fazer essa coisa errada, é isso? Eu posso até mencionar que, num caso propriamente da lei de improbidade, quando se trata de dano público, dano ao patrimônio público, basta que haja culpa. Não se faz necessariamente
a existência do dolo, a consciência e vontade de cometer uma deslealdade, uma desonestidade. Mas esse desvalor, essa falta de, vamos dizer, de menosprezo ao ordenamento jurídico por culpa que cause dano também pode chegar, pode acontecer e ter essa característica de ato ímprobo. Mas, de qualquer forma, essa autoridade vai ter que responder por aquilo. Com certeza. Porque o que a gente vê muito, né, no nosso dia a dia vamos usar o caso dos prefeitos aí mais uma vez, é prefeito dizendo, não fui eu, foi meu secretário, eu só assinei, porque na verdade eu nem leio o que eu assino. Isso serve como uma desculpa aí para esse ato de improbidade? Não serve, como eu comentei, se há a ocorrência de dano ao patrimônio público, é suficiente a culpa. E além das sanções que a gente pode mencionar, referentes à lei de improbidade propriamente dita, que lá existe também o dever, havendo uma condenação, dele restituir, de reparação do dano causado. Ao próprio e todos aqueles que de forma, vamos dizer assim, de alguma forma contribuíram para aquele ato. Perfeito. Agora, também ligado aí à questão da improbidade, o cidadão comum, ele pode responder também por improbidade? O cidadão comum, ele também pode responder por improbidade. De que forma, doutor? O artigo 3º da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade, ele fala o seguinte, mesmo particular, que de qualquer forma ele concorra para o ato, ou do ato se beneficie, ou até mesmo induza a prática do ato, ele estará sujeito às sanções da lei de improbidade. Posso dar um exemplo para ilustrar? Exatamente. Uma coisa muito comum, corriqueira, que todo mundo, vamos dizer, uma mera abordagem no trânsito em que determinado cidadão poderia ser multado. E ele, para não ser multado, ele resolve, vamos dizer assim, oferecer alguma coisa em contrapartida uma propina ao agente público. Ele ali, o agente estará cometendo um ato de improbidade que se caracteriza até mesmo na esfera penal como corrupção, tá? Uma corrupção passiva estará recebendo, e ele também, além de também estar praticando esse crime, ele também está praticando um ato ímprobo, e os dois estarão sujeitos. Aí o promotor, ao ajuizar essa ação civil pública de improbidade administrativa, ele fará essa propositura contra esses dois agentes. O agente, o agente público propriamente dito, e o terceiro que induziu, que instigou ou que concorreu para esse ato. O próprio cidadão. E o próprio cidadão, no caso aí em questão. Agora, doutora, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório aí de um caso que ocorreu há algum tempo, não vou citar os nomes aí para a gente não... Agora, houve um prefeito que emprestou as máquinas do município para que isso fosse utilizado em um terreno de um particular, para resolver o problema de um particular, na área rural de um particular. Isso, de certa forma, é um ato de improbidade. É um ato de improbidade, existe previsão na própria lei de improbidade sobre isso aí. Você ceder qualquer tipo de equipamentos para a utilização, você está incorrendo, praticando um ato de improbidade. E aí a justificativa dele foi que, na verdade estará, inclusive, causando um dano do município, no caso aí em questão, e um enriquecimento indireto por parte do terceiro. Pois é, e a justificativa dele foi que, na verdade, era um final de semana, né, e houve pagamento por parte desse terceiro para a utilização daquele equipamento que, de certa forma, estava parado. E, inclusive, esse equipamento seria reparado por esse terceiro. Mesmo assim, isso se configura um ato de improbidade. Como regra, sim. Particularmente, eu não me recordo da questão assim, particular. Certo. Mas, assim, vamos dizer assim, primeiro, para qualquer contratação da administração pública, nós sabemos que a regra é a licitação. Então, as chamadas contratações diretas são exceções e devem ser assim serem tratadas. Então, tem números clausos taxativos lá que prescreve isso aí. Então, o administrador, de forma geral, tudo aquilo que ele vai contratar de uma forma, a regra seria
a abrir um processo de licitação, haver uma plena concorrência entre aqueles que se pretendem fazê-lo. E o cidadão que participa disso ou que vê isso de alguma forma... Está concorrendo para o ato de improbidade. E quem viu tem que denunciar também. Com certeza, com certeza. Tá certo. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça, Valtair Lemos Loureiro, e a você que nos assiste. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais de patrimônio público. É um instante só. Estamos de volta com o MP com Você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para o cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Valtair Lemos Loureiro. Nós já falamos do que é patrimônio público, as suas vertentes, a da atuação do Ministério Público nessa área. Agora, doutor Valtair, uma questão que parece perpassar todas essas informações, a questão da moralidade, que o senhor já citou no nosso primeiro bloco. Tem remédio para isso? Na verdade, um grande problema que existe no Brasil é quando aquele famoso jeitinho brasileiro ele é levado para a administração pública. Durante muitos anos, nós passamos por uma administração pública de cunho patrimonialista, onde se confunde o público com o privado. Felizmente, eu entendo que a partir de 1988, da nova Constituição, esse perfil vem mudando e gradativamente essa situação tem sido desconstruída, partindo para uma administração mais gerencial e uma visão mais correta daquilo que de fato é o patrimônio público. Assim, a questão da moralidade, ela está afeita a que esfera constitucional, doutor? Na verdade, é um princípio constitucional que está reconhecido na Constituição, então ela não se confunde com a moral comum, tá? Ela tem força jurídica, porque a Constituição é, na verdade, o ápice do nosso ordenamento jurídico. Então, com base na moralidade, você pode, inclusive, exigir determinadas questões que sejam colocadas, inclusive, em juízo. E é um princípio que está lá colocado como um dos princípios básicos da Constituição, da administração pública. Quer dizer, o que seria interessante é que todo e qualquer cidadão, independente de ser uma autoridade ou estar na situação de um cidadão comum, ele deve prezar pela moralidade. Exatamente. E todos os atos que atentem contra essa moralidade, em especial no que nós estamos falando aqui em relação à administração pública, elas devem ser denunciadas. Agora, doutor, a que o senhor atribui a termos assim tantos casos de achaques ao patrimônio público aqui no Brasil? Seria uma questão mais cultural? Da onde que vem essa questão da gente ver tantos casos de improbidade? Como eu havia mencionado anteriormente, a nossa administração ela sempre teve esse cunho patrimonialista, né? Uhum. De confundir o público com o privado. E isso aí, de certa forma, ele contribuiu muito para essa mentalidade e princípios como a própria moralidade, a impessoalidade, sempre foram menosprezados. A ponto de ser introduzido hoje, em 1998, o princípio da eficiência, que é, na verdade, o quê? A administração pública gastar o menos possível fazendo mais. Então, o que não ocorre. O que não ainda até hoje, vamos dizer assim, isso ainda está na base principiológica, efetivamente, essa eficácia desse princípio da eficiência ainda tem muito a ser perseguido. Será que a gente tem que pensar numa mudança cultural, via educação, alguma coisa nesse sentido? A informação e a educação são fundamentais para isso aí. Porque um cidadão que não tem essa informação, não tem esse nível também de formação, até mesmo dificulta até ele estar sabendo o que é de fato meu direito e a quem eu devo recorrer.
Agora, doutor, em relação à nossa legislação, ela é suficiente para isso? Quer dizer, para evitar essa dilapidação do patrimônio público? E quais as leis que realmente sustentam o trabalho do Ministério Público nessa área? No campo penal, nós temos todo um rol de crimes que eu reputo como com sanções pouco severas e principalmente, inclusive, já existem projetos no Congresso Nacional buscando se tornar a corrupção e outros crimes que atentam contra o patrimônio público como crime hediondos, que eu reputo como realmente seria uma alternativa, porque o regime de progressão de pena seria bem mais duro, o que hoje não acontece. Um endurecimento na pena. Isso, esse seria do ponto de, na pena, em toda a forma que é tratada, a progressão de regime, que hoje é considerado um crime comum. Um ato de corrupção é como considerado, tratado da mesma forma na lei, como se fosse um furto, por exemplo. É uma questão banal. Exatamente, porque tem todo... Não existe um endurecimento de progressão e sem falar que a sanção é branda. Isso no campo penal. No campo das ações coletivas, nós temos legislações, um rol de legislações que subsidiam esse controle. Inclusive, no ano passado, em 2013, foi criada a chamada Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846, que também veio suprir uma certa lacuna que existia na tutela desse patrimônio público. Do que trata essa lei, doutor? Especialmente a Lei Anticorrupção Empresarial, ela procura punir as pessoas jurídicas que, de alguma forma, atentem contra o patrimônio público nacional e internacional. De que forma? Em um certo momento, eu falei que para o ato de improbidade se faz necessário o agente público ali, mesmo que o particular concorra. Na lei de corrupção empresarial, não precisa estar presente o agente público. De que forma que isso acontece? Posso ilustrar essa situação. Imaginemos a questão de uma licitação, em que, embora o agente público ali que esteja tratando daquela licitação seja probo, queira buscar mesmo a proposta mais vantajosa para seu município, para o Estado. Mas imagine que essas empresas resolvam fazer uma espécie de conluio, combinando, fazer uma prévia combinação de preços. Na verdade, o que vai acontecer? Não é um ato de improbidade porque não existe um agente público. Exato. E ficaria, do ponto de vista civil, até então, elas poderiam ficar sem punição. Com essa lei, o que acontece? Elas podem ser responsabilizadas. Importante, Rubem, é que é uma responsabilidade de cunho objetivo, que não se precisa nem se provar a culpa da empresa. O simples ato de combinar preço e se constatar isso aí, no caso aí que eu citei o exemplo, seria suficiente para ser condenado e elas estarem sujeitas a uma série de sanções. Por exemplo, que tipo de sanção sofre uma empresa que faz esse tipo de... Além da reparação e de multas no cunho administrativo, em última análise, essas empresas elas podem sofrer, vamos dizer, até uma pena capital, que seria o fechamento dela por completo, o cancelamento dela. E existem outras leis aí, né, doutor? O senhor citou, inclusive, a Lei de Ação Popular, a Lei 4.717 de 1965. Exatamente, é uma lei antiga. É uma lei bastante antiga, que aí é importante ressaltar que se reconhece o patrimônio público como um direito, desde aquela época, como um direito difuso. Por quê? Que não se trata somente do ente. Nessa lei, a Lei de Ação Popular, ela dá legitimidade para o cidadão, a pessoa que só tem o seu título, através de advogado, evidentemente, em juízo, demandar e buscar declarar a nulidade de determinado ato administrativo. E em caso de condenação, e se houve dano ao erário, esse dano ser ressarcido. Então, isso aí é uma legitimidade ao cidadão. O Ministério Público, nessa ação popular,
ele também, evidentemente, ele participa, não como um não tendo uma legitimidade inicial. Mas se esse cidadão, no meio do percurso, ele resolve desistir dessa ação e outro cidadão não assuma, o Ministério Público pode assumir a legitimidade dessa ação e, se verificando que realmente é plausível, os fundamentos ali não foi uma desistência infundada, ele vai poder tocar até o final essa ação popular e buscar a condenação. E como é que o cidadão pode mover essa ação popular? Ele tem que juntar várias pessoas? Como é que funciona isso? Não, basta ele sozinho e desde que tenha um advogado porque tenha capacidade postulatória. Mas como, mais uma vez, hoje o que é mais comum é que o cidadão leve essa notícia ao Ministério Público. Porque em todas essas ações que tutelam o patrimônio público, eu citei a lei anticorrupção empresarial, e citei agora também isso aí. O Ministério Público, se ele não estiver atuando como parte, ele estará, com certeza, atuando como fiscal da lei, como o chamado custos legis. Perfeito. Uma outra lei é a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 1985. O que trata essa lei, doutor? Essa lei, como eu já havia mencionado, ela tem então uma previsão lá, o artigo 129, terceiro, faz a menção a essa lei, a Ação Civil Pública. Nela, é uma lei que versa sobre questões processuais e vários direitos ali de toda a ordem podem ser tutelados. Meio ambiente, consumidor e também o patrimônio público. Tá? Nessa ação aí, vamos supor que o Ministério Público ingressa, ele pode buscar uma determinada obrigação de fazer ou de não fazer de um ente público. Eu citei aquele exemplo inicialmente sobre a questão do concurso público. Isso. Então, seria uma espécie de lei que, para obrigar determinado município ou determinado ente público a realizar um concurso público para o provimento de determinados cargos. A Lei de Improbidade Administrativa foi a lei que nós tratamos agora há pouco, a Lei 8.429 de 1992, não é isso? Exatamente. E a lei de improbidade, nós já mencionamos, e lá 3 tipos de atos estão sujeitos a sanções de improbidade. Os atos que importem em enriquecimento ilícito, os atos que causem dano ao erário e os atos que atentem contra os princípios administrativos. Aqueles que nós mencionamos lá, por exemplo, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Então, atos que de qualquer forma causem, vamos dizer, atentem contra o patrimônio público nesse sentido, estarão sujeitos à lei de improbidade. Agora, de qualquer maneira, então, o melhor é que o cidadão denuncie ao Ministério Público. Sem dúvida, Rubem. Tá certo. Nós terminamos aqui o nosso programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Valtair Lemos Loureiro, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Obrigado, Rubem. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.